E para medir a pressão alveolar, a gente faz uma manobra muito simples, que é da pausa inspiratória. Vem a fase ins, a fase ex, só que antes de ir para a fase ex, nós vamos prender o ar dentro do pulmão, vamos dizer assim. A maioria dos ventiladores tem um botão escrito pausa inspiratória. Se aperta esse botão, e ao se apertar esse botão e fazer a pausa, o fluxo zera e a gente consegue enxergar na pressão da própria via aérea o que está acontecendo nos alvéolos, porque essas pressões se equalizam, se equilibram. E depois é só permitir a expiração. Então essa é a manobra de pausa inspiratória, que deve ser feita de rotina em todos os pacientes em ventilação mecânica, naquela fase que a ventilação ainda é controlada, ou seja, o paciente não realiza nenhum esforço muscular. É particularmente interessante medir essa pressão alveolar nos pacientes com SARA, pelo risco que eles sofrem, um risco maior, de sofrerem lesão induzida pela ventilação mecânica. Lembrando o número mágico, vamos dizer assim, de 30 centímetros de água, esse número vem do fato de que a maioria dos pulmões sadios em seres humanos precisam de uma pressão de menos 30 centímetros de água na respiração espontânea para atingir a sua capacidade pulmonar total. Mas quanto menor a pressão de platô na SARA, talvez esse pulmão fique mais protegido. Muito bem, vimos como ajustar o volume. Agora, como ajustamos a PIP? Como eu mostrei naquele vídeo de microscopia em vivo dos animais, é importante também ajustar bem a PIP. O nosso consenso brasileiro de ventilação mecânica, que eu recomendo a leitura, ele claramente põe que a PIP deve ser ajustada por parâmetros fisiológicos, né? O que quer dizer isso? Parâmetros como a complacência, como a curva pressão-volume. Vamos falar um pouco mais disso. A PIP na SARA recruta alvéolos colapsados. Isso é sabido, principalmente na fase precoce, ou seja, nos primeiros dias do diagnóstico dessa síndrome. Claramente ela melhora a pressão arterial de oxigênio. Isso favorece um uso menor de fração inspirada, menor FO2. Sabemos que o oxigênio é tóxico para os alvéolos, então a gente pode ter um ganho já com a melhora da gasometria da PaO2. Quanto à mecânica respiratória, esse é um tópico importante, a PIP induz uma melhora da complacência. Se o pulmão fica mais complacente, ou seja, se ele abre unidades alveolares, reduz-se a pressão de distensão dos alvéolos a cada ciclo. Em experimentos, a PIP atenua a lesão induzida pelo ventilador, embora sabe-se também que o excesso de PIP pode causar hiperdistensão pulmonar. O excesso de PIP pode causar repercussões hemodinâmicas, como, por exemplo, diminuição do débito cardíaco e do transporte de oxigênio. Então existem mais prós do que cons em relação à PIP, mas existem os cons, quer dizer, os efeitos adversos da PIP que temos que ter bastante atenção. Esse é um paciente que eu cuidei na UTI alguns anos atrás, um paciente com sepse. Ele estava na primeira semana do diagnóstico de SARA, portanto numa fase ainda precoce, vamos dizer assim, e foi possível fazer uma tomografia de tórax com vários níveis de PIP, com cortes na expiração. Então notem que no primeiro corte no canto superior esquerdo da tela, PIP 0, temos muitas áreas de alvéolo colapsado. Essas áreas de alvéolo colapsado geram shunt, e à medida que se aumenta a PIP, 5, 10, 20, temos uma mudança no perfil de aeração do pulmão, principalmente a partir da PIP de 10. Então notem que todas aquelas áreas de colapso desapareceram e o pulmão passou a ser aerado quase em sua totalidade, permanecendo algumas áreas aqui de vidro fosco, indicando que tem lesão inflamatória nesses alvéolos. Sem que haja muito ganho em relação a uma PIP de 20, por exemplo. A PIP de 20 em relação a 10 não houve tanta diferença assim. Então esse pulmão ele está claramente comprometido, porém a aeração dele é bastante influenciada pela PIP. Chama a atenção também a mudança que o contorno cardíaco leva com a PIP, né? Notem que a área cardíaca tem um certo tamanho com a PIP de 0, com a PIP de 10 e 20, esse contorno cardíaco toma outro formato, realmente se reduz, né? Assim como as regiões mais anteriores do parênquima pulmonar, eu chamo a atenção para essas regiões aqui que estão mais escurecidas com a PIP de 10 ou com a PIP de 20,
elas podem sofrer um hiperestiramento, uma hiperaeração devido à aplicação dessa pressão positiva. Portanto, é importante lembrar que a PIP recruta alvéolos, que ela modifica a hemodinâmica, a área cardíaca, a função cardíaca, e que pode, se excessiva, promover hiperdistensão alveolar. É claro que existe uma PIP que proporciona a melhor complacência possível, justamente por abrir aqueles alvéolos colapsados. E existe uma PIP maior do que essa, vamos dizer assim, que vai acabar por piorar a complacência e diminuir o débito cardíaco. E há várias estratégias para se ajustar a PIP. Entre elas, nós vamos destacar a curva de complacência. Também exames de imagem têm sido utilizados mais recentemente. E existem alguns trabalhos mostrando que a PIP pode sim ter um impacto no desfecho clínico, parece estar associada à redução de mortalidade. A complacência do sistema respiratório é facilmente medida através de uma fórmula muito simples. A complacência estática, que é a que interessa ser avaliada, é a variação de volume sobre variação de pressão que esse volume causa. Então temos aqui o volume corrente, é o volume que é insuflado a cada ciclo, dividido pela pressão de pausa menos a PIP. É justamente o delta de pressão que esse volume proporciona. O valor normal gira em torno acima de 50, 60 ml por centímetro de água no paciente em ventilação mecânica. Na SARA, esse valor realmente está muito reduzido, sendo um dos critérios de gravidade que também pode ser adotado para esses pacientes. Num trabalho muito antigo, o Dr. Peter Sutter, em 1975, já demonstrava que existe uma chamada Best PIP, ou PIP ideal, que se correlaciona, que foi avaliada nesse estudo, por exemplo, variando-se a PIP de 3 em 3 centímetros e mensurando-se a pressão de oxigênio, o grau de shunt, a complacência do pulmão e o transporte de oxigênio, que tem a ver com o débito cardíaco e o conteúdo arterial de oxigênio. Então notem que a melhor PIP ele definiu como aquela que leva ao melhor transporte de oxigênio, que oferta mais oxigênio para as células, tecidos do organismo. E notem que a curva de complacência ela espelha melhor esse efeito da PIP sobre o transporte de oxigênio, enquanto que a PaO2 ela não reflete esse efeito. Na verdade, a PaO2 melhora à medida que se aplica uma PIP mais elevada, né? Assim, a gente observa também aqui no efeito da shunt. Portanto, a complacência pulmonar, complacência estática, deve ser a variável, digamos assim, que pode ajudar a titular essa PIP, por se correlacionar bem com o transporte de oxigênio. Alguns estudos na França mostraram também que deve-se ter cuidado com o status volêmico desses pacientes na hora de se empregar PIPs mais elevadas ou quando a pressão de platô está muito alta. Vocês vão ver aqui um ecocardiograma feito num paciente com SARA, em que a gente observa o efeito de um volume corrente de 650 ml, uma PIP de 5, sobre o fluxo na artéria pulmonar aqui em cima. Vejam que o fluxo diminui quando insufla o pulmão. E a razão para isso é que a veia cava superior intratorácica se colaba na inspiração devido a essa hiperinsuflação pulmonar. Em contrapartida, vamos ver o mesmo paciente após redução do volume corrente e redução da PIP. Notem que há uma estabilização do fluxo na artéria pulmonar, ecotransesofágico, e a veia cava superior não se colaba mais. Quer dizer, é importante lembrar que quando a gente emprega PIP elevada, acima de 10, 12, 15 centímetros de água, estamos promovendo também um aumento da resistência vascular pulmonar, um efeito sobre o retorno venoso marcante e, eventualmente, uma diminuição do débito cardíaco e uma sobrecarga do ventrículo direito, ou seja, um corpo pulmonar agudo nesse ventrículo direito. Então é importante o status volêmico desses pacientes estar bem equilibrado. E como é que eu escolho finalmente a PIP ideal na SARA? Normalmente o paciente deve estar, antes de se proceder a essa titulação da PIP, ele deve estar hemodinamicamente estável, geralmente requer uma sedação, na maioria das vezes uma sedação profunda, eventualmente necessita curare, as secreções são aspiradas do tubo, não deve haver nenhum vazamento e o paciente deve ter o volume corrente ajustado em 6 ml por quilo. Então um paciente de 60 kg sai de 360 ml de volume corrente exalado. Se ajusta um FO2 de 100% por segurança e
Começa-se com a PIP mais alta, isso é muito importante, a titulação da PIP deve ser decrescente, começando com a PIP de 23, se reduzindo a 20, 17, 14, ou seja, de 3 em 3, até um valor talvez de 8 seja suficiente. E se mede o platô, a complacência estática, e se monitoriza a saturação e a pressão arterial média desse indivíduo. Aqui, por exemplo, se escolhe a PIP que leva a melhor complacência. Claramente a gente observa aqui que a PIP de melhor complacência é a PIP com um valor de 17 centímetros de água, que dá uma complacência de 39. E além disso, a pressão de platô está 26 para essa PIP, ou seja, ainda distante um pouco do valor de 30. Então, normalmente se escolhe essa PIP em função desse parâmetro, e esse parâmetro poderia ser acrescido de mais 2 centímetros de água para dar uma maior segurança e evitar o colapso alveolar desse paciente. O importante é que isso seja feito de modo muito criterioso por alguém experiente nesse procedimento e deve ser reavaliado no máximo 24 horas após uma nova titulação, talvez, para esse paciente. Eu recomendo que se meça também a pressão de platô a cada 6, 8 horas para ver se há alguma mudança substancial na mecânica pulmonar. Existe sempre uma questão se deve ventilar ciclada a volume ou pressão controlada na SARA. Para mim isso é uma falsa questão. O importante é que o volume corrente seja respeitado e que a PIP seja ajustada pela complacência. Temos aqui duas figuras, à esquerda a ventilação ciclada a volume, onde se estabelece um volume corrente fixo, e à direita uma ventilação pressão controlada, onde o volume corrente é variável, o fluxo é desacelerado. Qualquer um dos modos pode ser utilizado. Nenhum dos modos controla diretamente a pressão alveolar, quer dizer, como nós vimos, a pressão alveolar é decorrente do tanto de volume que entra dentro desse pulmão. Então, se a gente olhar aqui nessa animação, a pressão alveolar ela sobe sempre que o ar é insuflado dentro do pulmão, né? Na volume controlado, ela vai subir proporcional ao volume, e na pressão controlada também. Apenas essa subida pode ter uma maneira diferente de acontecer, já que a onda de fluxo é um pouco diferente. Lembrando que na pressão controlada, pelo menos se garante que a pressão alveolar nunca ultrapasse aquele valor programado de pressão que a gente tem aqui estabelecido. É interessante também que na volume controlado, o paciente pode ficar um pouco mais desconfortável, porque se ele fizer uma pressão negativa, na fase em que a sedação é reduzida e o paciente volta a ter drive respiratório, então ele pode conseguir negativar muito a pressão na via aérea. Isso pode dar um desconforto para o paciente e o uso da pressão controlada pode evitar esse desconforto, permitindo uma variação maior da onda de fluxo em relação a volume controlado. Então, teoricamente, num paciente que está com dificuldade de sincronia paciente-ventilador, talvez a pressão controlada tenha essa vantagem, e isso pode ser significativo, por você precisar sedar menos o paciente. E vejam, claro, que aí o volume corrente, à medida que o paciente faz mais esforço, ele pode aumentar, né? Então essa seria uma desvantagem, a gente não teria essa estabilidade do volume corrente garantida na pressão controlada, mas essa pequena desvantagem pode ser contrabalançada por um maior conforto do paciente. Isso tem que ser muito bem avaliado caso a caso. Vejam aqui o sinal de esforço do paciente, né, puxando o ar no sentido dos seus pulmões. Bom, com isso chegamos ao final desta aula. Eu queria lembrar vocês, portanto, que a SARA é uma condição inflamatória aguda, é uma condição grave que requer um diagnóstico precoce, a instituição de uma ventilação protetora com baixo volume corrente, 6 ml por quilo, com uma pressão de platô inferior a 30 e um ajuste da PIP pela complacência do pulmão. Tudo isso para proteger o pulmão da lesão induzida pelo ventilador, da vile, e na próxima aula vamos ver que em determinadas situações todos esses ajustes podem não ser suficientes e o paciente precisar de intervenções de resgate, principalmente para a oxigenação, e é o que iremos abordar a seguir. Muito obrigado.